Boa noite, alunos da disciplina Teoria da Constituição do curso de Direito da PUC Minas, no São Gabriel. Eu sou o professor Fernando Caetano e hoje nós vamos dar continuidade com os estudos da nossa primeira unidade, que fala dos teóricos clássicos da Teoria da Constituição. O objeto da aula de hoje será a Sociedade Aberta de Intérpretes de Peter Rabelais. E a referência bibliográfica será a obra de Peter Rabelais, que vai aparecer para vocês na tela, denominada Hermenêutica Constitucional. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Contribuições para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. De fato, nós já iniciamos presencialmente a nossa análise da obra de Rabelais, mas, por razões didáticas, vamos recuperar os conceitos essenciais da obra. Peter Rabelais é um jurista alemão que está vivo e atuante nos seus 86 anos. Ele é um especialista em direito constitucional e é professor titular de direito público e de filosofia do direito da Universidade de Augsburg. Ele recebeu o título de doutor em direito sob orientação do professor Konrad Hesse, que também é objeto de estudos nessa disciplina, que fala sobre a força normativa da Constituição. As obras de Peter Rabelais foram traduzidas para 18 línguas e sua teoria tem uma vinculação muito especial com a América Latina. Isso porque a pesquisa de Rabelais tem como recorte o direito constitucional latino-americano. A obra que nós vamos analisar hoje, cuja referência vai aparecer mais uma vez na tela, tornou-se o referencial teórico da hermenêutica constitucional no Supremo Tribunal Federal e é considerada de grande importância para o desenvolvimento do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Então, mãos à obra. Peter Rabelais está falando sobre hermenêutica constitucional. Hermenêutica é um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação. Hermenêutica constitucional, por sua vez, é a teoria da interpretação da Constituição. O termo hermenêutica deriva do nome do deus da mitologia grega Hermes, o mensageiro dos deuses, a quem os gregos atribuíam a origem da linguagem e da escrita. Ele é considerado o patrono da comunicação e do entendimento humano, o intérprete dos deuses. Para Rabelais, a interpretação é uma função essencial no mundo normativo. O autor afirma que não existe norma jurídica, senão uma norma jurídica interpretada. Mas a quem cumpre a função de interpretar a Constituição? A teoria da hermenêutica constitucional clássica dirá que essa função é de um círculo fechado, de um pequeno grupo de intérpretes oficiais da Constituição, composto principalmente pelos juízes constitucionais. A proposta de Rabelais é exatamente o contrário. Para ele, todo aquele que vive a Constituição é o seu legítimo intérprete. Isso porque, para Rabelais, a interpretação cumpre uma função muito importante. O autor afirma que interpretar um ato normativo nada mais é do que colocá-lo no tempo, ou integrá-lo na realidade pública. Justamente por isso que a ampliação do círculo de intérpretes da Constituição é uma consequência da necessidade de integração da realidade no processo de interpretação. Vamos ver agora qual que é a tese de Rabelais nessa obra. Tese, é importante destacar, é a proposição que é apresentada e defendida. Nessa obra de Peter Rabelais, a tese é a seguinte: no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elemento cerrado ou fixado com números cláusulos de intérpretes da Constituição. Essa expressão latina, números cláusulos, carrega a ideia de limite de número máximo. A tese de Rabelais, então, remonta ao primeiro conceito essencial: todo aquele que vive a Constituição é seu legítimo intérprete. Nessa obra, Rabelais tenta ainda sistematizar de forma provisória um catálogo dos intérpretes da Sociedade Aberta de Intérpretes da Constituição. A sugestão proposta é a seguinte: no primeiro item,
vão estar as fontes de interpretação normativas que vêm do Estado. E aí a primeira linha, a linha A, seria a decisão vinculante da Corte Constitucional. Quando for o momento de estudar a atividade do Poder Judiciário em Direito Constitucional 2, nós veremos que existem tipos de decisão tomados por um quórum qualificado das Cortes Constitucionais, no nosso caso o Supremo Tribunal Federal, que vinculam os tribunais inferiores. É, por exemplo, o caso das súmulas vinculantes. A título de curiosidade sobre o que são essas súmulas vinculantes, vamos realizar a leitura complementar do artigo 103-A da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 103-A diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Pois bem, é isso que Rabelli quer dizer com decisões vinculantes da Corte Constitucional. Aqui entra um porém. Rabelli reconhece que essas decisões vinculantes podem ainda ser relativizadas pelos votos vencidos, ou seja, o voto dos ministros que foram contrários ao da maioria qualificada. Isso porque, nos sistemas constitucionais modernos, existem modalidades de recursos constitucionais que têm por objetivo específico discutir o voto vencido. Como eu já disse, o assunto será melhor elaborado quando estudarmos profundamente o Poder Judiciário. Pois bem, voltando ao catálogo provisório de Rabelli dos intérpretes da Constituição em uma sociedade aberta. Ainda no item 1, que fala das funções estatais, nós temos a linha B. A linha 1B diz que os demais órgãos estatais com poder vinculante que, porém, podem ser submetidos a um processo de revisão judicial. Rabelli está falando do processo legislativo e do processo executivo. Eles também são forças estatais, que também têm força vinculante em suas atividades, mas a apreciação dessas decisões não pode ser excluída do Poder Judiciário. Quer dizer que eles são intérpretes da Constituição na categoria das forças estatais, mas a sua interpretação ainda pode ser submetida a um processo de revisão judicial. No item 2, Rabelli vai incluir na sociedade aberta de intérpretes os participantes do processo constitucional que não são necessariamente órgãos estatais. Então, vão compor também a sociedade aberta de intérpretes, na linha A, as partes do processo ou do recurso constitucional. Na linha B, os outros participantes do processo. E aqui é importante porque esse conceito é o que fundamenta o que nós entendemos hoje como amicus curiae, que são os amigos da corte, aqueles grupos organizados que têm direito de se manifestar no julgamento de processos constitucionais ou então são chamados pela própria Corte Constitucional em razão do assunto que está sendo discutido. Na linha C, nós vamos ter os pareceristas e os experts. Na linha D, os peritos, os partidos políticos no âmbito de sua atuação organizada. Na linha E, os grupos de pressão organizados. E na linha F, as partes de processos no âmbito administrativo. No item 3 desse catálogo, Rabelli inclui na sociedade aberta de intérpretes a opinião pública, democrática e pluralista, e o processo político e seus estimuladores, a mídia, imprensa, rádio, televisão, o jornalismo profissional, e também as iniciativas populares, as associações, os partidos políticos fora do seu âmbito de participação organizada, igrejas, teatros, editoras, as escolas da comunidade, os pedagogos e as associações de pais. E por fim,
no item 4 desse catálogo sistemático provisório que sugere Rabelli, ele fala da doutrina constitucional, que tem um papel importante de tematizar a participação das outras forças e de participar da interpretação constitucional ao mesmo tempo. Esse catálogo traz uma ideia importante na teoria de Rabelli, a de que a interpretação constitucional não é um evento exclusivo do Estado, que deve ter acesso ao processo de interpretação constitucional todas as forças da comunidade política. É claro que as partes envolvidas na interpretação constitucional muitas das vezes têm interesses opostos e, por isso, elegeriam interpretações diversas da norma constitucional. Isso quer dizer que o juiz constitucional já não interpreta mais a Constituição sozinho, que a interpretação judicial, que vai dar resposta efetiva ao caso, vem depois da interpretação da sociedade aberta de intérpretes. Isso quer dizer que, em última instância, a decisão da Corte Constitucional continuará a dizer o direito, mas haverá de interpretar a Constituição em correspondência com a sua atualização pública, promovida na sociedade aberta de intérpretes da Constituição.